Povo de Deus, a paz do Senhor, passando aqui para mais um dia de devocional da Palavra de Deus. Mas antes de nós fazermos menção do livro que será meditado nesse dia, eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos, familiares, para que todos possam ser alcançados pela Palavra do Senhor. Agradecer aí meus irmãos, amigos aí da Rádio Janganete, que com tanto carinho nos ajuda na divulgação desse trabalho. Deus abençoe a todos. O texto que vamos ler hoje está registrado no livro de João, capítulo 14, o verso 21. Diz o texto: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, porque meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse texto, meus irmãos, revoluciona o nosso comportamento com Deus, revoluciona o nosso posicionamento com Deus. Porque muitos de nós temos vivido tempos difíceis de crises, guerreando com a nossa força física e deixando um pouco de lado a nossa força espiritual. E todos nós sabemos, ou aqueles que não sabem vai ficar ciente agora, que não adianta querer caminhar com a força física. Não adianta querer só caminhar com a força física, que o seu corpo espiritualmente vai cansar. A sua alma vai entrar em um colapso. É por isso que nós enxergamos muitas pessoas, jovens, adultos, anciões, entrando em um estágio de doenças dos últimos tempos, que é a depressão, estresse, ansiedade, sabe? E tantas outras coisas que tem a mais. Mas por qual é o motivo de tudo isso? É muito simples no sentido de explicar, não no sentido de ser tratado, no sentido de explicar. É que essas doenças, elas são geradas por pressões emocionais, pressões físicas, pressões espirituais, e por ter falta de discernimento da palavra, por ter falta de presença de Deus, por ter falta de graça gloriosa do céu, por ter falta do Consolador. Quando ela chega, ela vem com toda a força, bate em você e você perde todo o seu equilíbrio. Mas eu quero te mostrar por qual motivo isso está acontecendo. Diz a Bíblia: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o amado, o que me ama. Então, amar a Cristo não é só pelo que Ele dá para você. Amar a Cristo não é pelo que eu recebo de Deus. Amar a Cristo não é simplesmente pelas vitórias, pelas bênçãos, não. Amar a Deus é exatamente a prática, o exercício de guardar mandamentos e exercê-lo. Amar a Deus é você dizer para alguém que quer te matar, para alguém que declarou ser seu inimigo, você está de joelhos dobrados orando, dizendo: Deus, perdoa ele, porque não sabe o que faz. Amar a Deus é você entrar em um ambiente totalmente fora do padrão que você vive e você chegar lá e pregar a palavra. Diz o texto no livro diz Paulo no livro, numa das suas cartas, ele diz: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse todos os dons, se eu não tivesse amor, eu nada serei. Então preste bem atenção. Jesus está dizendo para os discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que ama, o que me ama. Esse é o que está apaixonado por mim. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, guarda a palavra de Deus, fique ciente que você realmente ama a Deus, e Deus
te ama também. Então preste bem atenção, meus irmãos, apaga a tristeza do coração, todo o sentimento de fracasso, todo o sentimento de tristeza, e ama a Deus sobre todas as coisas, porque Ele mudará o cenário da sua casa, mudará o cenário da sua família, mudará o cenário da sua vida, mudará o cenário dos seus negócios, mudará todos os cenários que você nunca imaginou um dia ter resultado, ter resposta. Pai, eu quero orar pelo seu filho, pelo meu irmão aqui neste momento, e que a sua graça vindoura, Pai, possa ser glorificada sobre a vida dele, e que o Espírito Santo possa visitá-lo agora, Senhor, e toda a ansiedade, toda a depressão, todo o espírito de morte vai embora agora em nome de Jesus, porque essa vida pertence ao Senhor, essa casa pertence ao Senhor, essas famílias pertencem ao Senhor, e nós não vamos entregar de bandeja nas mãos de Satanás, porque ainda existe um povo declarando ao Senhor: nós amamos ao Senhor, guardamos a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, assim como Davi disse, e que o Espírito Santo possa nos direcionar para pregar o Evangelho, para alcançar todos os povos, todas as nações, todos os nossos vizinhos, amigos, parentes, para o reino dos céus, e que o Espírito Santo possa lhe guiar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.